cidade é essa de um aumento para o prefeito, que é uma coisa impressionante. E hoje tem a coletiva do Dória, onde ele deve flexibilizar. E ontem ele falou para o Kennedy, nós retransmitimos aqui a entrevista do UOL, que o Kennedy começou levantando a bola, alisando, deixou o Dória à vontade. Depois, quando começou a apertar o Dória quase apelou com ele uma hora lá. O Kennedy foi vendo a faca devagarzinho. Olha, quer dizer que o senhor lá foi eleito por causa do Bolsonaro, não? O senhor não se arrepende. Ali ele quase apelou. Mas foi a primeira vez que eu ouvi ele falar em arrependimento. E que foi eleito por causa do Bolsonaro mesmo. Quer dizer, um entrevistador bom consegue boas respostas. E quando ele começou a falar em economia, quase que ele pergunta para o Kennedy, você é economista? Também não perguntou, mas quase perguntou. E ele falou uma coisa que deve ter gravado aí, se o Garrafa não separou, nós vamos quebrar a garrafa. Se o Garrafa não separou. Tem um momento em que o Kennedy insiste, que ele pergunta se vai flexibilizar. Ele diz que vai flexibilizar. E depois o Kennedy insiste, porque ele foi vago quando ele disse que ia flexibilizar. Mas o quê? Ele falou, não, mas aí nós abrimos aqui com foco na ciência. O comitê de contingência está reunido nesse momento e é o comitê quem vai nos aconselhar. Bom, aí eu não vou dizer que ele mentiu, porque seria muito grave dizer que ele mentiu, mas ele omitiu o fato de que o comitê, da outra vez, aconselhou-lhe a transformar o estado de São Paulo inteirinho em zona vermelha, zona roja de perigo. Ele botou lá amarelo em São Paulo, laranja não sei aonde, vermelho em alguns lugares, enquanto o comitê A Ciência, o foco na ciência, disse a ele para ele tornar o São Paulo stalinista, trotskista, todinho em vermelho, tinha que ser um mapa vermelho, petista, o mapa teria que ser inteirinho em vermelho. Ele não seguiu o conselho. E foi para onde, Agostinho? Barretos, Ribeirão Preto ou Miami? Miami, porque ele é uma pessoa de gosto... Você acertou, Agostinho. 100 mil reais, que nem o Quem Fica em Pé. E aí se arrependeu também, pediu desculpas, mas não seguiu o conselho científico. E na resposta que ele deu para o Kennedy amanhã, eu estou falando isso para ver se o Garrafa separou. Aqui na TV nós não conseguimos separar esse momento certo aí, em que ele fala assim, é a ciência quem vai decidir. E entrevistando o Boulos, que você deve separar imediatamente, porque a primeira resposta da primeira pergunta, do primeiro ato, do primeiro grupo, eu pergunto ao Boulos o seguinte, nesse momento há de flexibilizar o Boulos do comitê de contingência que havia dito que o Dória não tinha cumprido o conselho de contingência do coronavírus, que é a transformar São Paulo inteirinho em vermelho. Mas quando o cara fala assim, olha, eles me pediram para fazer vermelho aqui, mas eu não vou fazer por causa da economia. Concorda comigo, Agostinho? Sim. Vai falar que segue a ciência e não seguir a ciência, aí no mínimo é uma omissão, porque eu não quero dizer que é uma mentira. Até porque ontem, desculpa, ele falou claramente... Olha, vamos ver, tomara que hoje ele fale isso. Tomara que hoje ele fale isso, porque se ele não falar, ele vai omitir, para não dizer mentir. Até porque o quê, Agostinho? Não, porque se ele fala... Eu concordo com você. Se ele disser, não, a gente ponderou a economia e tal, mas quando você fala em foco na ciência, e ontem ele disse mais que morto não compra, morto não vai para restaurante, morto não vai para bar. Então a prioridade zero, segundo o governador ontem, nessa entrevista para o Kennedy Alencar, a prioridade zero é manter as pessoas vivas, né? Então, tá claro, Se a prioridade zero é manter as pessoas vivas, como é que você vai liberar se ontem São Paulo teve o maior número de mortos nas últimas 24 horas depois do reinício da pandemia?
Ontem morreu mais gente em São Paulo, depois do reinício da pandemia, nas últimas 24 horas. Eu tô errado, Garrafinha, bom dia. Bom dia, Datena. O trecho aqui do Dória já está separado e é verdade sim, 365 mortos em 24 horas, o maior do ano de 2021. E a Prefeitura de São Paulo ontem à noite deu um alerta falando que aumentou em mais de 30% os casos de síndrome de respiratória e mais de 20% na última semana os casos de Covid. Então serve de alerta ao Estado esse comunicado feito pela Prefeitura de São Paulo. Ontem o Boulos já tinha dito aqui que a situação estava estável, mas que tinha gente mais grave em UTIs. Agora é o Agostinho. O Garrafa, Agostinho, me fez uma pergunta inteligente, como ele é inteligente. Você acha que a restrição de um fim de semana resolveu a situação de São Paulo e que agora pode abrir? Não, óbvio que não. Aliás, esse método de restringir aos finais de semana e depois liberar os dias de segunda a sexta já tinha sido questionado por muita gente boa aí. Muita gente da ciência já tinha Já que nós estamos falando em inglês, é o famoso Binganation. Exatamente. O famoso Binganation que eu gostei. Então vamos ouvir o Dória respondendo ao Kennedy com foco na ciência e logo depois o Boulos falando assim, o doutor Boulos, pai do candidato, não pode flexibilizar, não deve flexibilizar. Quer ver? Para, na coletiva de imprensa, acompanharem as decisões. A gente pode esperar uma regra diferente de restaurante para bar, por exemplo? Hoje tem a reunião do centro de contingência, aliás, ela está ocorrendo agora. Ela começou às 10h30 da manhã e nós teremos hoje à tarde o resultado final e amanhã estaremos divulgando. Nós aqui não tomamos decisões, nós acompanhamos decisões. A decisão é da saúde, da ciência, para a proteção à vida. Não é decisão da política, não é decisão empresarial, não é decisão sindical e nem de amigos. É decisão da ciência, Kennedy. Governador, na sua opinião... Olha, não é decisão da ciência coisa nenhuma, porque se ele fosse decidir pela ciência, quando ele mudou... primeiro que ele tinha que alterar já o Plano São Paulo 15 dias antes do segundo turno, que o mesmo doutor Boulos, do comitê que ele criou, o Dória, disse aqui que deveria fechar. Estou errado, Agostinho? Não, está certíssimo. Está certíssimo. O doutor Boulos falou assim, olha... 15 dias antes, nós aconselhamos o governo a restringir alguma coisa, porque a situação ia piorar, como piorou. Um dia depois das eleições, ele transformou São Paulo em vermelho, laranja, amarelo, quando o comitê disse que era para ficar tudo vermelho, e foi embora para Miami. Então ele não seguiu ciência, coisa nenhuma. E hoje, pelo jeito, ele não vai seguir, porque ele falou da reunião do comitê. Acabou a reunião do comitê, eu entrevistei o doutor Boulos na sequência. Vamos ver o que o doutor Boulos fala. O conselho do centro de contingência para o governo de São Paulo é para fechar, para deixar do jeito que está ou para abrir? Não flexibilizar. O que acontece é o seguinte, Datena, nós temos medidas que o centro de contingência sugeriu. Essas medidas foram parcialmente atendidas, porque no momento inicial, do jeito que estava, nós achamos que o estado todo deveria ir para vermelho. Mas houve um acerto em termos de lotação de UTI, e aí parte do estado foi para vermelho e parte ficou no laranja, com a condição que ninguém ia para amarelo ou que liberasse mais. Mas o governo, por iniciativa dele, que não foi uma orientação nossa, ele resolveu também taxar vermelho após as 10 da noite e aos fins de semana. Essa nós não opinamos porque nós não tínhamos dado essa sugestão. Então, se ele for flexibilizar, provavelmente, pelo menos ouvindo a nossa sugestão, na questão que ele fez aí após as 20 horas e no fim de semana. Mas com relação ao Plano São Paulo, a mudança, a nossa sugestão é não acontecer isso. E até... Porque no início a gente tinha até pensado em ficar mais rígido o processo. Mas isso quem vai dizer é o governo, né? Nós podemos dar sugestão, ele vai atender ou não. Isso ele vai dizer na coletiva dele, né? Só para entender... Pronto. Só para entender. Ele disse que era para ficar todo o estado em vermelho pela ciência. Não é, Guto? Estou enganado aí? É isso não, aí. Né? Exatamente Correto. isso. Disse mais... para mostrar que o Dória não segue a ciência nada. Esse negócio depois das 10 horas da noite e tal,
Eles não deram um conselho sobre isso. Eu acho que esse negócio das 10 da noite foi o bode na sala. Mas depois, se ele mudar alguma coisa, ele muda aos 10 da noite. Sacou? Sim. Pode dizer, tira o bode da sala. Mas pelo Boulos, e depois ele fala mais na frente, que um cientista da USP de Ribeirão Preto, que é respeitadíssima, não só em São Paulo e no Brasil, mas no mundo inteiro como centro de pesquisa, principalmente de doenças tropicais, malária, doença de Chagas e daí por diante. O cientista isolou, sequenciou o novo vírus que vem de Manaus, que está em São Paulo, com os indivíduos que chegaram em São Paulo, e viu que esse vírus ele cresce em 24 horas. 3 vezes mais rápido que o coronavírus normal. Então, ele se torna, por consequência, mais letal, porque ele se espalha mais rapidamente. Provavelmente foi essa cepa do vírus de Manaus que provocou aquele caos em Manaus, fora as burrices que fizeram lá em Manaus, mas foi essa cepa que provocou esse número de pessoas que precisaram de oxigênio de uma hora para outra lá em Manaus. Não foi assim de uma hora para outra. O Pazuello dormiu no ponto também, porque foi lá e ficou olhando para o céu ao invés de arrumar oxigênio. Mas comecemos por tomar Manaus como exemplo. Não é? Se ontem em São Paulo foi o dia que mais morreu gente depois da pandemia, em 24 horas, se a prefeitura anunciou que há casos mais graves respiratórios e o Dr. Boulos falou que as UTIs não estão com ocupação máxima, estão estabilizadas, mas que tem casos mais graves, eu até perguntei, não poderia ser essa cepa de Manaus? Ele falou, Datena, ainda não está definido, mas nós estamos estudando. Se ele fosse seguir a ciência, ele não abria coisa nenhuma, deixava do jeito que está. Agora, como está quebrado o sistema financeiro do Brasil, o Dória quando fechou, o Bruno quando fechou, eles não arregaram 1 centímetro no imposto de renda. O cara ficou fechado pagando imposto de renda. Só funcionários de shopping no Brasil foram 150 mil demitidos. Acho que a maioria aqui em São Paulo, que tem uma concentração de shopping em São Paulo enorme. Lojas de bairro foram pulverizadas, porque o cara era cobrado da justiça, que não pagava o imposto. Bom, e agora, em cima disso, o cara vem e aumenta o imposto, e não só aumenta o imposto, como tira a gratuidade, coloca pedra na rua. Quer dizer, se ele for coerente, eu assim, eu vou abrir, porque não dá mesmo para a gente ficar em quarentena. Vamos arriscar que morram muitas pessoas, mas nós vamos abrir. Também não é tão arriscado assim para governos estadual e municipal que mantém o transporte coletivo lotado desde o começo. Né, Agostinho? É isso. E olha o cara fala assim, por que fecha o meu bar, o meu restaurante, se os ônibus, o metrô e os trens, nós mostramos a Estação da Luz aqui ontem, estão lotados. Por que meu bar tem que ficar fechado? É ou não é? Por que tem que ficar fechado o meu bar, meu restaurante, enquanto o prefeito vai para o Maracanã, enquanto o governador vai para Miami? Eu sei que é chato repetir isso e para algumas pessoas pode parecer um detalhe, mas não é um detalhe, está longe de ser um detalhe. O líder de verdade, né, o gestor tem que dar exemplo, ele tem que mostrar que o que ele prega, ele segue também, que é o que não acontece, E aí você chamou a atenção para um dado bem interessante, Datena, sobre esse foco na ciência, a prioridade são os especialistas, é a vida, não é a economia, não são os amigos, não são os interesses.
Tudo bem. Só que olha que coisa interessante. Quando o Dr. Boulos fala que eles não sugeriram, a equipe de contingência do coronavírus, o centro de contingência, não sugeriu, não indicou a fase vermelha para os dias da semana depois das 8, quem tirou da cartola isso? Se não foram os especialistas que disseram que era para fazer isso, alguém iluminado falou, não, mas eu vou Sei dar... lá quem foi, mas não foi a ciência. Então. Como o Dória disse ontem pro Kennedy. Agora tem cada coisa aqui nesse país aqui. Olha, o alerta do UOL. Essa porcaria desse relógio, quando eu preciso dele, começa a falar. Bom, de solidão Sai a você notícia, não morre, né? essa porcaria e começa a falar. Olha que se tem cabimento isso. Suspeita da morte do marido, parece que ela confessou a participação na morte do marido. Flor de Lis é apontada como nova titular da Secretaria da Mulher na Câmara. Dá para você acreditar nisso aqui? A mulher é suspeita de ajudar a matar o marido, participar de orgia com o marido, com filhos adotados e tudo mais, e é apontada como nova titular da Secretaria da Mulher na Câmara. Aí isso é um tapa na cara da sociedade, não? Eu acho que as mulheres, principalmente, deviam ficar revoltadas com isso aqui. As mulheres deviam se indignar, falar, não, essa mulher não. Não é? Liga pro Rio que eu quero saber qual é a situação jurídica da Flor de Lis real. Não adianta ficar tentando adivinhar aqui. Porque parece que ela confessou alguma coisa próxima disso. E descobriu que ela fazia orgia com o marido, que fingia que era pastor, com os filhos. E parece que ela tramou a morte do marido e agora assume a Secretaria da Mulher. Isso é uma brincadeira. As mulheres deviam estar indignadas com isso. Se bem que tem tanto homem picareta assumindo tanto cargo, tem cara que nunca teve ética na vida e já foi ou é presidente de comissão de ética e daí por diante. Mas isso aqui, a mulher devia estar presa, está assumindo a Secretaria da Mulher. Isso é brincadeira. Isso é um tapa na cara da sociedade, principalmente das mulheres brasileiras. Ela não pode representar nem homem, nem mulher, nem ninguém, mas principalmente as mulheres. Não é, Guto? É um escândalo, né? É um escândalo. Os filhos já indicaram, já deram detalhes, alguns deles deram detalhes de como foi armado tudo isso. Falaram da participação dela, que foi essencial, enfim, tudo isso. Já há provas e mais provas do lado da polícia e do Ministério Público. O Congresso Nacional, o Conselho de Ética, né? Com perdão da palavra, o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados estava parado, né, por causa da pandemia. Então não se reuniu para julgar o caso da Flor de Lis. Então ela está lá, não foi julgada ainda pelos seus pares. E não bastasse isso, essa omissão... É nomeada. Ela é nomeada, quer dizer, aí é a cereja no bolo, né? Aí é realmente o que você falou, é o escárnio. Eles estão andando para a opinião pública, né? Para a sociedade. Só pode ser isso, não tem nenhuma explicação. É que também nós estamos andando para eles, né? Eu espero que a polícia não esteja, mas nós estamos andando para eles. Nós, enquanto povo, estamos andando para eles. E 1 quilo